Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês a minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Bastante gente está chegando agora no canal e, embora eu já tenha contado um pouco dessa história em outros episódios, eu vou fazer esse vídeo novo para dividir um pouco com vocês quais foram as dificuldades, os desafios, quais foram os sucessos e as derrotas que nós tivemos quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos em 2016. Hoje, dia 31 de dezembro de 2024, nessa virada de ano, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das realidades de quem mora aqui há quase 9 anos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria muito que você considerasse. E ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário. O seu comentário é muito importante para mim, desde que respeitoso, obviamente. E não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais, porque isso faz com que o canal cresça, apareça e motiva a gente a produzir mais conteúdo, na verdade? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo, eu acho que, acima de tudo, é mostrar para vocês, para quem pretende imigrar para os Estados Unidos ou para quem não pretende imigrar para os Estados Unidos, vou aqui dividir um pouco com vocês as realidades que eu enfrentei. Eu sei que para muitas pessoas as coisas são muito parecidas, então eu espero que de repente os meus erros, os meus acertos contribuam para você se você pensa em migrar para os Estados Unidos e se não, de repente que os meus acertos motivem você na sua vida aí no Brasil ou onde quer que você esteja, né? Bom, nós chegamos, eu e minha família chegamos nos Estados Unidos em 2016, em maio, dia 3 de maio de 2016, nós desembarcamos no aeroporto internacional de Newark, lá em Nova Jersey. Para quem não sabe, Nova Jersey fica ali ao lado de Nova York. E depois de algumas pesquisas que eu tinha feito, cheguei à conclusão de que seria interessante nós mudarmos para uma cidade no entorno ali de Nova York. Como eu fiz essa pesquisa, né? Quais foram os aspectos que eu levei em consideração para concluir o que eu concluí? Trabalho, oportunidades de trabalho. Existem alguns sites aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, sites de emprego. E o que eu fiz foi jogar lá, pesquisando, por exemplo, atrás de oportunidades das quais eu poderia desempenhar. Quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês, então isso já facilitaria muito a minha vida. E para lá nós fomos, né? Incultos e incautos. E nós desembarcamos lá e fomos parar numa cidade ao norte ali de Nova York, no estado de Connecticut, bem na divisa. A cidade de Nova York fica numa tripinha no mapa. E ali para cima, então, tinha a cidade de Stamford, no estado de Connecticut. Ah, e aí nós chegamos lá, alugamos um quarto de hotel, um pulgueiro desgraçado até hoje, quase 9 anos depois, ainda tenho coceiras daquele lugar. Não dá risada não, dá risada não, porque o negócio foi feio. Ó, dá até vontade de tomar um chazinho aqui, ó. Saúde para vocês e feliz ano novo, né? Se você assistir esse vídeo no começo de 2025, ainda vale feliz ano novo. E eu, a esposa e duas crianças, um filho com 14 anos e um filho com 9. Eu cheguei aqui, eu tinha 40 anos. Em maio, eu completei 41 em setembro, que é quando eu faço aniversário. Curiosidade, eu e a dona patroa, a Karen, minha esposa, nós fazemos no mesmo dia, vocês acreditam? No mesmo dia. Então, nós fazemos no dia 22 de setembro. Somos de anos diferentes, ela é um pouco mais velha que eu. Ixi, ela vai me matar, tô brincando, ela é mais nova que eu. Então eu cheguei com 40 anos para fazer 41. E aí nós ficamos ali naquele hotel por acho que uma semana e meia, 2 semanas, e logo de cara, pouco dinheiro no bolso, logo de cara eu arrumei um trabalho num restaurante que tinha ali numa avenida principal da cidade onde nós estávamos, procurando ali, andando, né? Uma das dificuldades de quem chega nos Estados Unidos, pessoal, acho que a primeira coisa mais complicada, é a questão do crédito.
Então, por exemplo, a minha ideia, meu projeto inicial era ficarmos ali no motel. Aqui nos Estados Unidos, o motel ele serve para a mesma coisa que o motel no Brasil, mas em linhas gerais, ele na verdade é um hotel mais barato. E aí andando, subindo e descendo ali a pé, começo, né, da primavera, digamos, o meio da primavera, na região fria dos Estados Unidos, estava frio ainda, mas andando ali a pé, subindo e descendo, nós tínhamos que procurar uma casa, tínhamos que arrumar um trabalho, então essa era a minha ideia principal. E a dificuldade para quem não tem o crédito, às vezes é exatamente essa. E aí nós encontramos uma corretora, estávamos andando lá, encontramos uma placa de aluga-se, liguei para o telefone que estava ali naquela placa, veio lá a corretora e rodou com a gente. Até eu contei num outro vídeo, essa mulher é uma indiana, ela comentou comigo que os brasileiros ali naquela região são mal vistos porque são farofeiros, barulhentos, sujos, né, deixam sujeira em todo lugar, enfim, que os brasileiros não são bem vistos ali na região de Stanford. E aí ela tentou ajudar a gente, mas nós estávamos patinando justamente pela falta do crédito e histórico de pagamentos, né? Não só o score de créditos é importante para quem está começando a vida nos Estados Unidos, mas também o histórico. Então, quando você pega o seu Social Security, independente disso, você precisa de um tempo para construir o seu crédito. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Fazia uma semana que nós estávamos ali, mas já estava trabalhando na cozinha de um restaurante mexicano, que foi o que eu consegui. Estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Então fazia lá dois turnos, na verdade, dois turnos, né? Fazia o prep de manhã e depois ajudava o cozinheiro lá na cozinha. Modéstia à parte, eu gosto de cozinhar, cozinho muito bem, tenho experiência com isso. Então, o dono do restaurante lá queria me treinar para ser um gerente do business dele ali. E aí a gente não estava conseguindo alugar a casa. Essa era a grande dificuldade e não dava para ficar pagando o quarto de motel ali por muito tempo. E também os meninos não tinham liberdade, enfim, não era um negócio muito bacana. Nós estávamos ali só com a roupa, nossa roupa, não trouxemos nenhum tipo de móveis nem nada. E aí foi aí que então nós decidimos continuar nossa viagem e irmos parar no Havaí. A razão pela qual nós saímos dali e fomos para o Havaí, o Hawaii, foi porque a minha cunhada mora lá há muito tempo e numa conversa que a Karen teve com ela, a irmã dela, uma conversa que a Karen teve com ela disse que conhecia umas pessoas que talvez pudessem abrir algumas portas, então ficaria mais fácil, próximo, né, de uma familiar, da gente tentar e conseguir alguma coisa. Embora eu já estivesse trabalhando, a Karen ainda não estava, mas a gente tomou a decisão, pegamos um voo, cruzamos os Estados Unidos, passamos por cima do Pacífico a meio caminho do Japão e fomos parar no Havaí. Quando nós chegamos no Havaí, vejam bem, isso é uma coisa interessante, uma coisa importante. Não querendo me gambar, não, mas eu sou formado, ocupei cargos importantes dentro de empresas multinacionais, tenho uma certa bagagem, atuei na segurança pública, enfim, tenho uma bagagem, já tenho ocupado cargos de liderança há pelo menos uns 18 anos, quase 20 anos. Na verdade, apaga essa parte não precisa ir pro ar, não vou pensar que eu sou velho. Eu tinha em mente que vir para os Estados Unidos seria recomeçar. Procurar emprego em empresas grandes é o que eu estava fazendo, não estava conseguindo nada. Então, eu tinha que pôr os pés na calçada, as sandálias da humildade e fazer o que aparecia. Foi então que eu encontrei um trabalho num restaurante lá na ilha de Maui, onde nós ficamos por 4 anos e meio. Encontrei o trabalho lá e o meu trabalho naquela época era o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de busser. O que é o busser? Busser é o cara que limpa as mesas. Então, meu trabalho era manter o salão de jantar ali limpo. O pessoal ia lá, comia, né, se alimentava, deixava os pratos em cima da mesa, às vezes punha lá num container no canto. O meu trabalho era ir lá, limpar a mesa, varrer o chão, deixar tudo prontinho ali
e entregar os pratos na cozinha para que então o lavador de pratos pudesse fazer o trabalho dele, devolver os pratos para a cozinha e assim sucessivamente. Eu trabalhava às sextas-feiras, somente às sextas-feiras, da meio-dia até às 8 horas da noite, 8, 8 e pouquinho da noite. Esse era o meu trabalho, meu turno, era o único dia que eu tinha. Então fui aprendendo outras atividades dentro do restaurante, por exemplo, lavar pratos. Então eu entrei lá, o primeiro degrau dentro daquela organização, daquele restaurante, era fazer o que eu fazia, era limpar mesas. Dali eu podia aprender a lavar pratos e depois eu poderia talvez ir parar na cozinha. E foi o que eu fiz, eu aprendi a lavar prato e logo o pessoal começa a confiar em você. E aí o que eles fazem é alguém precisa faltar um determinado dia, ele pede para você cobrir o turno dele. E aí você ganha mais algumas horas e enfim. E aí começou ali. A minha cunhada, ela me doou uma caminhonete, muito velha por sinal, mas servia, né, quebrava o nosso galho ali. Então eu usava como o veículo para chegar até o restaurante que era do outro lado da ilha. E então era isso que eu fazia. Fui promovido depois a lavador de pratos. A diferença era somente as horas. Então, como lavador de pratos, eu tinha mais horas. O ganho era mais ou menos o mesmo, era o mesmo. E o lavador de pratos, ele mordia um pedaço das gorjetas que o pessoal recebia no restaurante. Então, não era um restaurante como esses que você tem atendentes, né, garçons, garçonetes. É um restaurante onde você vai, pede no balcão, paga, já deixa ali a sua gorjeta e aí eles dividem. O pessoal da cozinha ganhava uma boa gorjeta, então o objetivo para quem quisesse ganhar dinheiro naquele local era trabalhar na cozinha e era o que eu almejava. Então foi promovido a lavador de pratos e aí o dono do restaurante resolveu abrir uma unidade de negócios do outro lado da ilha, do lado da ilha onde eu morava. Mal é uma ilha relativamente pequena no meio do Oceano Pacífico, para quem não conhece, depois dá uma olhada aí no mapa. E aí ele abriu uma unidade de negócios lá. Minha esposa disse para mim, falou, olha, pega a limpeza. Nessa altura do campeonato, ela já estava trabalhando com uma outra brasileira como auxiliar na limpeza, fazendo faxina. E ela conheceu uma pessoa que tinha uma empresa, um americano, então ela trabalhava fazendo faxinas de ajudante auxiliar de uma brasileira. E essa brasileira morava também lá do outro lado da ilha. E ela conheceu uma pessoa, um americano que tinha uma empresa de limpeza do nosso lado da ilha. Então ela disse para mim, olha, quando eles abrirem um restaurante aqui na cidade de Lahaina, eu tinha em mente que vir para os Estados Unidos seria recomeçar. Procurar emprego em empresas grandes é o que eu estava fazendo, não estava conseguindo nada. Então, eu tinha que pôr os pés na calçada, as sandálias da humildade e fazer o que aparecia. Foi então que eu encontrei um trabalho num restaurante lá na ilha de Maui, onde nós ficamos por 4 anos e meio. Encontrei o trabalho lá e o meu trabalho naquela época era o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de busser. O que é o busser? Busser é o cara que limpa as mesas. Então, meu trabalho era manter o salão de jantar ali limpo. O pessoal ia lá, comia, né, se alimentava, deixava os pratos em cima da mesa, às vezes punha lá num container no canto. O meu trabalho era ir lá, limpar a mesa, varrer o chão, deixar tudo prontinho ali e entregar os pratos na cozinha para que então o lavador de pratos pudesse fazer o trabalho dele, devolver os pratos para a cozinha e assim sucessivamente. Eu trabalhava às sextas-feiras, somente às sextas-feiras, da meio-dia até às 8 horas da noite, 8, 8 e pouquinho da noite. Esse era o meu trabalho, meu turno, era o único dia que eu tinha. Então fui aprendendo outras atividades dentro do restaurante, por exemplo, lavar pratos. Então eu entrei lá, o primeiro degrau dentro daquela organização, daquele restaurante, era fazer o que eu fazia, era limpar mesas. Dali eu podia aprender a lavar pratos e depois eu poderia talvez ir parar na cozinha. E foi o que eu fiz, eu aprendi a lavar prato e logo o pessoal começa a confiar em você. E aí o que eles fazem é alguém precisa faltar um determinado dia, ele pede para você cobrir o turno dele. E aí você ganha mais algumas horas e enfim. E aí começou ali. A minha cunhada, ela me doou uma caminhonete, muito velha por sinal, mas servia, né, quebrava o nosso galho ali.
Então, eu usava como o veículo para chegar até o restaurante, que era do outro lado da ilha, e então era isso que eu fazia. Fui promovido depois a lavador de pratos. A diferença era somente as horas. Então, como lavador de pratos, eu tinha mais horas. O ganho era mais ou menos o mesmo, era o mesmo. E o lavador de pratos, ele mordia um pedaço das gorjetas que o pessoal recebia no restaurante. Então, não era um restaurante como esses que você tem atendentes, né, garçons, garçonetes. É um restaurante onde você vai, pede no balcão, paga, já deixa ali a sua gorjeta e aí eles dividem. O pessoal da cozinha ganhava uma boa gorjeta, então o objetivo para quem quisesse ganhar dinheiro naquele local era trabalhar na cozinha e era o que eu almejava. Então fui promovido a lavador de pratos e aí o dono do restaurante resolveu abrir uma unidade de negócios do outro lado da ilha, do lado da ilha onde eu morava. Mal é uma ilha relativamente pequena no meio do Oceano Pacífico, para quem não conhece, depois dá uma olhada aí no mapa. E aí ele abriu a unidade de negócios lá. Minha esposa disse para mim, falou, olha, pega a limpeza. Nessa altura do campeonato, ela já estava trabalhando com uma outra brasileira como auxiliar na limpeza, fazendo faxina. E ela conheceu uma pessoa que tinha uma empresa, um americano, então ela trabalhava fazendo faxinas de ajudante auxiliar de uma brasileira. E essa brasileira morava também lá do outro lado da ilha. E ela conheceu uma pessoa, um americano que tinha uma empresa de limpeza do nosso lado da ilha. Então ela disse para mim, olha, quando eles abrirem um restaurante aqui na cidade de Lahaina, que inclusive, por curiosidade, Maui foi assolado por um incêndio que acabou destruindo a cidade onde eu morava e a casa onde eu aluguei, morei por alguns anos lá naquela casa também foi completamente destruída ali no fogo. Algumas pessoas que nós conhecemos perderam tudo que eles tinham, então foi um episódio muito triste. E às vezes eu vejo até as imagens, né, da época que a gente morava lá, e é uma coisa triste de ver. Por exemplo, a casa não existe mais, é uma coisa estranha, sabe? Ela passou por lá, ela foi visitar a irmã dela não muito tempo atrás, e ela passou por lá e é uma coisa que dá um nó no estômago da gente. Mas enfim, né? Vida que segue. E, e aí ela falou, pega a limpeza do restaurante. Então o que que nós fazíamos? Eu trabalhava na cozinha, lavando pratos, das 9 da manhã, 8h30, 9 da manhã, até as 4h30 da tarde, praticamente todos os dias. Tinha um dia de folga, porque ninguém é de ferro. E o trabalho de lavador de pratos é um trabalho realmente muito pesado. Eu acho que quem mais trabalha num restaurante é, sem sombra de dúvidas, o lavador de pratos. É o que talvez menos ganhe, assim como o busser, mas o trabalho do busser é muito mais leve. E o lavador de pratos, ele é o cara que mais ganha, mais trabalha ali dentro, perdão, mais trabalha ali dentro, sem sombra de dúvidas. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar num restaurante, no Olive Garden, e eu vou falar para vocês, eu trabalhei como gerente daí numa outra circunstância, e posso afirmar para vocês que o lavador de pratos é o cara que mais trabalha dentro do restaurante. Enfim, e aí nós pegamos a limpeza do restaurante. Então ela fazia faxina com essa brasileira e com esse americano, também no turno do dia, das 9 da manhã até as 3, 4 horas da tarde. E depois nós dois íamos para casa, obviamente, e tomávamos um banho, dormíamos, acordava lá pelas 8 horas da noite, fazíamos o jantar das crianças, comíamos em família, eles iam para a cama e nós voltávamos para o batente, íamos para o restaurante das 10h30 da noite, das 10h30 da noite, até por volta de 3, 3h30 da manhã, todos os dias. Aí não tinha folga. Aí era 7 dias por semana, 365 dias no ano. Para falar que não tivemos folga, o restaurante fechou no dia do Natal, no dia de Ação de Graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro. Teve um acidente onde uma senhora bateu lá na parede do negócio e ficou, acho que ficou uns 2 dias parados. E teve um dia que teve que fazer uma desculpinização, ou decupinização, não sei qual é o nome em português, onde eles põem uma tenda, parece um circo, eles põem a tenda em volta do estabelecimento e borrifam o veneno lá dentro. É uma coisa interessante, a gente fala que o circo estava na cidade, então também não teve trabalho naquele dia. Então nós ficamos, no período de um ano, nós tivemos 5 dias de folga.
Então, de domingo a domingo, sem. Às vezes a gente folgava no domingo, mas nós trabalhávamos toda noite. E aí foi quando eu comecei a querer ser promovido, né? Botar pressão para ser promovido para ir para a cozinha, porque afinal de contas eu trabalhava duro, ajudava eles lá e eu queria então ganhar um pouco mais. E aí puxaram meu tapete, foi uma história, né? Puxaram meu tapete, um brasileiro para variar, um porcaria de um drogado, mas tudo bem, faz parte, né? Mas lembrando, eles me dão até água na boca, saúde de novo. Para quem tem curiosidade, um parênteses aqui na história, isso aqui é um Old Fashioned. Old Fashioned é um drink muito famoso aqui nos Estados Unidos, acho que tem no Brasil também, né? É só olhar na receita aí, mas é um bourbon com algumas coisas ali, mas ele pende pro lado da laranja, então, meu favorito. Enfim, e aí esse brasileiro puxou meu tapete ali, e como eu falei, um cara porcaria, um drogado, enfim. E aí eu acabei ficando lavando pratos, mas eu comecei a migrar lentamente, eu fui abrindo mão dos meus shifts, dos meus turnos na cozinha, e fui trabalhar com a Karen, ajudando ela, junto com esse americano. Então, esse americano tinha a empresa de limpeza e ele terceirizava para ela. E ela às vezes pegava uma casa que ela ficava lá 8, 10 horas na casa sozinha, casas muito grandes, gente muito rica. Então eu ia lá ajudar ela. Então eu acabei me tornando auxiliar dela quando ela estava fazendo as casas para esse americano. Com o passar do tempo, nós conhecemos uma outra brasileira, fizemos muita amizade com ela. É uma pessoa muito abençoada na nossa vida e ela estava saindo da ilha e ela tinha umas contas já há bastante tempo, né? Que chama costumeiramente a gente chama de schedule aqui. Lá a gente chamava de outra coisa, mas é o que o pessoal fala lá em Massachusetts, né? Então ela tinha o schedule dela de limpeza e ela vendeu essa carteira de clientes para nós. Então nós, como ela já estava lá há muito tempo, fazia isso, ela ganhava muito bem. E foi o que nós fizemos, nós compramos o business dela, e então eu abandonei totalmente o restaurante e fui trabalhar nesse novo negócio, um negócio só nosso, e mantivemos o relacionamento com esse americano, porque ele estava do nosso lado da ilha, embora ele pagasse menos, ele sempre dava negócios para gente. Só que eu nessa. A vida foi se assentando, nós estávamos ganhando muito bem. Eu não vou falar aqui quanto nós estávamos ganhando, porque eu sei que tem muita gente chata na internet hoje em dia que vai falar que não é verdade, mas nós atendíamos pessoas famosas de Hollywood que vocês conhecem aí, mas eu não vou falar o nome, mas nós atendíamos pessoas muito famosas, então nós ganhávamos muito bem. Eu ganhava mais fazendo limpeza do que eu ganho hoje trabalhando numa multinacional num cargo de gerência, para vocês terem uma ideia. Mas independente disso, nós tínhamos que começar a pagar um seguro-saúde e pagar direto do bolso, pessoal. O seguro-saúde aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito cara. Para vocês terem uma ideia, o seguro-saúde para nós, uma família com 4 pessoas, sairia por volta de US$ 1.500, sairia do nosso bolso mensalmente, US$ 1.500, e como o próprio nome diz, é um seguro saúde, não é como convênio no Brasil, é um seguro saúde. Então, quando você precisa, numa emergência, uma urgência, você precisa desembolsar a sua franquia. Então, nós iríamos pagar esses US$ 1.500 por mês e depois, quando numa eventualidade de precisarmos, graças a Deus não precisamos, mas aí teríamos que pagar mais ainda. E quando você trabalha para uma empresa, o seguro-saúde é subsidiado. Então a empresa paga a maior parte, né, a maior parte dessa conta fica com eles e aí a gente paga uma contribuição lá. Então eu decidi que eu ia me afastar da limpeza, permitir que ela trabalhasse ali, ela ia arrumar uma helper para ela e eu fui arrumar um trabalho, acabei encontrando um trabalho de gerente de operações numa locadora de veículos que vocês também devem conhecer aí no Brasil, que aqui a gente chama de Avis Budget. Não sei como fala, se é Avis, eu não sei, mas enfim. Fui trabalhar lá, trabalhei lá como gerente de operações lá por volta de 1 ano e alguns meses, mas era um trabalho também muito xarope. Tínhamos um bom negócio, era tipo, atendíamos muito cliente,
muitos clientes, é um negócio altamente lucrativo para a empresa, mas aquilo estava tirando a minha paz, porque a empresa ela oferecia os carros, mas sabe aquela história que o cara ele reserva um carro um ano antes da data da viagem dele, né? Com um ano de antecedência ele reserva o carro. Quando ele chega lá, o carro não está pronto, o carro não está no pátio, porque o negócio, da forma com que o negócio era feito, isso ficou comprometia a frota. Uma hora eu faço um vídeo explicando o que, que acontece, mas nós não conseguimos atender os pedidos dos clientes, esse era um fato. E a empresa, a corporação não estava nem aí e enfiava negócio goela abaixo da gente. Nós tínhamos uma frota de, se eu não estou enganado, entre 7.000 e 9.000 veículos, e essa frota ela estava sempre 85% locada, estava na rua. E esses 15% que sobravam eram carros que estavam quebrados, tinha que trocar o óleo, tinha alguma coisa errada com o carro, então a gente tinha que tirar de serviço para resolver o problema do carro. Mas então a gente tinha praticamente uma utilização de frota de 100%. Então, para vocês terem uma ideia do volume de negócios. E aí, quando você é gerente e tem alguma coisa errada com a reserva, eles querem falar com você. E eu cansei de levar xingo e ver família sofrendo ali, porque nós não tínhamos nem um salão para as pessoas esperarem, nem um ar-condicionado, nem nada. Então aquilo me cansou e eu pedi a conta e voltei para a limpeza e resolvi que a gente ia, ou pagava do bolso ou não pagava, resolvemos não pagar. E aí, logo em 2020, quando houve aquela crise sanitária que aplacou o mundo, nós resolvemos que nós íamos nos mudar da ilha. A razão pela qual nós resolvemos nos mudar era a questão de eu não queria depender do governo. O governo estava oferecendo auxílio, então nós poderíamos receber o auxílio do governo, mas eu não queria entrar nessa. E tinha uma amiga nossa que mudou ali para a região de Chicago, ela não falava o idioma, o inverno era um pouco complicado, ela estava meio isolada, deprimida, então nós falamos, bom, por que não juntarmos a fome com a vontade de comer? A região ali de Chicago é uma região muito boa também para oportunidades de trabalho. Eu falei, vamos para lá, vamos ver o que que a gente faz. E entrou na minha cabeça, entrou essa cidade chamada Naperville, que é a cidade, a melhor cidade que eu já vi aqui nos Estados Unidos. Tem um seguidor meu que foi transferido para lá e de repente se ele assistir esse vídeo, Ricardo, se você assistir esse vídeo, não deixa eu mentir sozinha, tá bom? E então cidade maravilhosa, e nós fomos, mudamos para lá. Foi aí que eu fiquei um tempo desempregado, nós pegamos as nossas economias, eu fiquei 3 meses desempregado, batendo cabeça de como encontrar um trabalho na minha área, a área de operações. E eu tive que estudar, porque o currículo é escrito diferente. Eu sei que muita gente vai escrever aqui no comentário, falar, como é que escreve o currículo? Como é que escreve o currículo? É diferente do que é no Brasil, mas enfim, isso fica para um outro vídeo, talvez. E aí eu bati cabeça e resolvi que eu ia voltar para o restaurante, porque pelo menos os restaurantes eles contratam a gente, né? Então eu queria arrumar um trabalho na área de logística, na área de manufatura, alguma coisa que é a minha praia. E aí não estava conseguindo nada, porque o pessoal não chamava nem para saber se eu era feio, bonito, né, gordo, magro. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou trabalhar na cozinha do restaurante de novo, que pelo menos tem serviço. E aí foi o que eu fiz. E durante o processo de entrevista em um dos restaurantes, todos eles me contrataram, mas durante o processo de entrevista no restaurante, no Olive Garden, o gerente olhou para mim e durante a conversa, ele me perguntou se eu tinha experiência com liderança, pela forma com que eu me portei na entrevista. Ele perguntou para mim, ele falou assim, você tem experiência com liderança? Já foi gerente alguma vez? Eu falei para ele, sim, né? Sim. Ele falou, por que você está procurando um trabalho no restaurante? Eu falei, porque eu preciso trabalhar e eu não estou encontrando trabalho, né, na minha área. Então, vocês estão contratando, eu estou aqui, quero trabalhar na cozinha, não tem problema. Eu trabalho aqui de noite, trabalho lá de dia, né? Não tem problema, a gente vai que vai. E a Karen estava fazendo limpeza por um aplicativo. E aí ele falou, não, peraí, deixa eu fazer uma ligação que tem uma vaga de gerente em aberto para um outro restaurante aqui perto, e de repente eu vou falar com o diretor, você topa fazer uma entrevista? Eu falei, claro. Ele ligou pro diretor e entrevistei com o cara no dia seguinte, ele me contratou para ser gerente da cozinha do Olive Garden, na cidade mais ali sudoeste de Naperville, chamada Oswego.
E foi lá que eu fui, fiquei um ano e pouco lá também, trabalhando, aprendi bastante coisa. O Olive Garden realmente é um restaurante bom no sentido de organizado. A controladora do Olive Garden é uma empresa gigante na área de restaurantes, então aprendi bastante coisa, aprendi atendimento ao público, enfim, todas essas coisas, lidar com essa nova geração de trabalhadores, né? A geração Z, são diferentes da minha geração, e aí eu aprendi um pouco a trabalhar com eles, enfim. E por lá fiquei por um ano e pouco, até que eu, estudando como escrever o meu currículo, começou a aparecer oportunidades diferentes em outras áreas mais da minha área. Então, eu entrevistei para uma vaga de gerente geral na empresa que eu atuo hoje, mas era uma empresa que estava ali na região de Chicago, e um processo muito longo, uma, uma vaga importante dentro da companhia, gerente geral de uma unidade fabril. Então foi um processo relativamente longo e durante esse processo eu recebi uma oferta de trabalho numa outra empresa de logística para ser um supervisor no turno da noite. Então eu aceitei a vaga para sair do restaurante, porque eu achei que o restaurante nesse sentido estava danificando o meu currículo. E quando às vezes as pessoas me entrevistavam, pessoal, era uma coisa que importante, né, a gente explicar, porque o cara olhava para mim. Aí eu saí como um executivo no Brasil, vim para os Estados Unidos, fui trabalhar como limpeza, como busser no restaurante, depois trabalhei como lavador de pratos no restaurante, depois eu tive uma empresa de limpeza, depois eu fui trabalhar num outro restaurante e eu aplicava para vagas de gerente de operações, né, diretor de operações, esse tipo de coisa, e as pessoas olhavam para mim, às vezes o entrevistador, quando eu aprendi o macete de como escrever o currículo, o entrevistador olhava para mim e falou assim: "Você pode explicar o seu currículo?" E aí a conversa obviamente, explicar que eu não fui transferido do Brasil para os Estados Unidos. E, e eles entendiam. Então, quando o que é normal para alguém que não vem transferido, então essa é uma lição importante para quem está vindo, por exemplo, com o EB2NIW, que está vindo por conta, pessoas capacitadas, gabaritadas. Então, essa experiência pode ser que vocês passem por isso que é importante eu estar aqui dividindo essa história com vocês. Então, durante as entrevistas eu explicava, eu tinha a oportunidade de explicar, e aí eu aceitei essa vaga na área de logística, uma distribuidora da Samsung, ali na região nossa ali de Chicago, e trabalhei lá por 3 meses. Foi o tempo que levou para a empresa que eu atuo hoje, que eu trabalho hoje, dar o veredito. E eu acabei não entrando, não fui aceito na vaga de gerente geral. Na verdade, a história foi: eu fui aceito, ficou um clima ruim, porque durante a última fase da entrevista, a gente vai para um jantar, como o diretor da área, e aí no restaurante o cara disse para mim que ele ia me contratar, que ele gostou muito de mim e ele ia me contratar. Mas depois o vice-presidente passou por cima dele e resolveu promover um interno. Eu entendo, né? A decisão foi tomada, mas ele me ligou e disse: olha, independente disso, nós temos uma outra vaga na cidade de Des Moines, no Iowa, e é uma vaga de superintendente de uma planta, também igual essa daí, só que nós temos lá. E se você tiver interesse, a gente pode mudar você para lá. E foi o que aconteceu. E eu aceitei a vaga e cá estou. Vim parar no Iowa, que é o estado vizinho ali de Illinois, dirigindo aqui pela 80, pela Interestadual 80, 5 horas, estou lá de volta, então não é muito longe nem nada. E foi por isso que nós viemos parar aqui no Iowa e eu fiquei como superintendente nessa empresa. Não vou divulgar aqui porque tanta gente também me pede emprego o tempo todo, que é uma coisa muito chata, por sinal. Então eu não vou falar porque para parar o assédio, né? Tem gente que me acha em outras mídias sociais para tentar entrar em contato comigo, é uma coisa muito chata, então, enfim, mas eu tô aqui à disposição nas mídias sociais, então tem que conviver com essa chatice de vez em quando, porque tem gente que não tem senso, né? Mas enfim. E aí eu aceitei a vaga, cá estamos, e fiquei 2 anos e
quase 3 anos eu fiquei na área de superintendência e agora, almejando uma promoção então para gerente geral, eu assumi uma vaga no comercial. Não é necessariamente uma promoção que me deram, é uma mudança tecnicamente falando lateral, mas ela vai agregar conhecimentos, né? Eu já agora conheço do ponto de vista da operação, conheço bem como a empresa atua, e agora estou atuando na área comercial desde o começo do mês de novembro. Então é uma experiência nova, e isso é que tem tirado um pouco também tem sido difícil. Quando eu estava na fábrica, como eu estava gerenciando a fábrica como superintendente, era mais fácil porque eu acordava muito cedo e eu podia sair da empresa lá pelas 3, 3:30 da tarde eu saía, então eu podia fazer lives com vocês. E hoje eu trabalho no horário comercial, que é das 8 às 5 horas da tarde. Então agora, como aqui nos Estados Unidos acabou o horário de verão, 5 horas da tarde eu ainda estou chegando em casa. E aí, para eu entrar ao vivo às 5 horas, fica muito apertado para fazer às 8 horas aí no horário de Brasília. Enfim, e essa é mais ou menos a história da minha vida. E eu espero, pessoal, que essa história mostre para vocês algumas coisas importantes, eu diria. Uma delas é exatamente a questão de recomeçar. Então, quando nós chegamos nos Estados Unidos, para nós foi um recomeço. Nós tivemos que desfazer de todas as coisas que nós tínhamos no Brasil. Viemos com algumas das roupas que nós tínhamos, não dá para trazer tudo também. E fizemos muitas doações, esse tipo de coisa, e recomeçamos a nossa vida nos Estados Unidos. Vivemos em Maui por 4 anos e meio. Estávamos estabelecidos, pertencíamos à comunidade, tínhamos a igreja, tínhamos o nosso trabalho, estávamos ganhando bem. Aí veio então aquela desgraça, e aí nós nos mudamos para os Estados Unidos continental. Vendemos tudo que nós tínhamos lá em Maui, todas as mobílias, a cama, enfim. E aí mandamos as nossas roupas em caixas, né, para essa nossa amiga lá em Chicago. Aluguei um storage. Não sei se vocês já viram na televisão aquele show que as pessoas não pagam o cubículo lá, e aí o cara vai lá, abre e faz um leilão das coisas que estão lá dentro. Então a gente aluguei uma daquelas, parece uma garagenzinha, e ela pôs as minhas caixas lá. Quando nós viajamos para os Estados Unidos, eu pus o meu carro, tinha comprado um carro lá em Maui, pus o carro num container, né? Transferi o carro para a Califórnia de navio. Quando o carro chegou na Califórnia, nós voamos para lá, pegamos o carro e lá da Califórnia nós fizemos uma viagem maravilhosa pelas rodovias aqui nos Estados Unidos até chegarmos em Chicago com o nosso carro e fomos lá buscar as caixas, esse tipo de coisa, alugamos uma casa e vida que segue. Mas não tínhamos uma peça de mobília. Nós chegamos em Chicago, lá em Naperville, e tivemos que ir no Walmart comprar uns colchões porque não tínhamos onde dormir. Então, inusitada, diferente, mas o interessante é o recomeço. Então, para quem está vindo para os Estados Unidos, tem que ter isso em mente, que recomeçar não é fácil, mas a gente costuma sobreviver. Então, o mais importante é muita gente vem, e eu tenho alguns relatos, algumas pessoas que entram em contato comigo, que vêm para cá já com o green card na mão e sentem as mesmas dificuldades. E o maior anseio das pessoas em geral, o que era o meu também, era, Stefano, como que eu faço para ganhar 35, 40 dólares a hora? Porque eu comecei ganhando 20, eu comecei ganhando 22. Isso não é o suficiente, eu não quero que minha esposa trabalhe. É difícil. Se eu soubesse essa fórmula, hoje, obviamente, a minha vida é um pouco mais tranquila, porque eu já estou aclimatado, já sei o caminho das pedras, mas a gente tem que passar por tudo isso. Então, é importante aceitar o que vem pela frente. Todo mundo trabalhar, precisa trabalhar, infelizmente, a realidade é essa, todo mundo precisa arregaçar a manga, porque a gente não chega aqui ganhando 40 dólares a hora. Esse é o fato. Na medida que as coisas, para quem é capacitado, né, para quem tem instrução, a vida volta ao normal. Hoje eu tenho uma vida tranquila, tranquila no sentido de, né, tenho o meu horário de trabalho, não me mata de trabalhar, tenho os meus fins de semana, semana passada, semana do Natal, passei de férias a semana inteira, tenho 3 semanas de férias no ano. Então, assim, a minha vida não é nada diferente da vida de um americano normal, então não tem essa coisa da gente se matar de trabalhar como muita gente pensa. Nós nos matamos de trabalhar no começo porque não conhecíamos o caminho das pedras.
é uma coisa que eu posso dividir com vocês, cada um tem a sua experiência, então não vou me atrever a dividir isso com vocês, porque serve diferente. Meu conselho é seja humilde e faça o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo estude e tente entender como as coisas funcionam. Tá bom, pessoal? Então eu vou parando por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido. Eu sei que é um vídeo longo, mas é uma história que a gente precisa contar, porque muita gente pede, às vezes pede para mim, divide um pouco da sua história comigo e tal. Então tá aqui, tá feito isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, se vocês gostaram, deixa um like aí. Se não gostou, não tem problema, deixa um dislike. Não fico chateado, não. Deixa um comentário quais foram as suas impressões. Se tiver alguma pergunta também, pode deixar aqui ou corre lá no Instagram, me segue lá também. Às vezes no direct eu consigo responder as perguntas. Tem bastante gente, então às vezes fica difícil, mas eu respondo todo mundo que eu posso. E enfim, e vamos que vamos, né? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!